Olá e boa tarde, querido povo brasileiro. Sejam muito bem-vindos ao programa Café da Tarde, onde debatemos e discutimos alguns assuntos convencionais com sujeitos não tão convencionais, para vos acompanhar nesse aproximar da noite. Caso você seja um ouvinte novo, temos um pequeno diferencial nas nossas entrevistas. A tecnologia atual finalmente nos permite voltar ao passado e entrevistar algumas figuras famosíssimas na história, tanto nacional quanto internacional, tão são quanto maluco, pessoalmente, muito, entre aspas, diretamente do estúdio. Fiquem agora com algumas gravações realizadas em 1970 com o convidado especial Dionélio Tubino Machado, famosíssimo escritor brasileiro, realizado com o esforço da nossa equipe de entrevistadores e a voz que vos fala, somente aqui na Rádio Cronômetro, rádio que te faz lembrar do passado. Primeiramente, muito bom dia, Sr. Dionélio. Agradeço por tirar um pequeno tempo de vossa agenda para ter uma prosa amigável com alguns jornalistas. Permita-nos passarmos para algumas perguntas mais específicas com alguns leitores e apreciadores das suas obras. Em sua frente temos Luiz Felipe, Renato Cardoso, João Gabriel e David Gabrício. Cada qual com algumas perguntas referentes ao senhor e a seus livros. Por favor, prossigam com os seus questionamentos. Olá, aqui quem fala é o João, e hoje eu tenho o prazer de conversar um pouco sobre a vida desse ilustre autor, Sr. Dionélio Tubino Machado. É um prazer poder entrevistá-lo, Sr. Dionélio. Bom, para começar, conta pra gente como que foi a infância do senhor, qual foi o momento mais marcante. Bom, sobre a minha infância, o que eu posso lhes dizer é que é um pouco triste comentar sobre ela, pois ela foi extremamente conturbada e nela eu obtive bastantes acontecimentos que marcaram não somente minha vida, mas também como a maneira que eu escrevo, os assuntos que eu abordo em minhas obras, as minhas visões sobre o mundo. E quando criança, eu cheguei a perder meu pai, Silvio Rodrigues Machado, ele foi assassinado, e cruelmente assassinado. E com isso, eu tive que trabalhar em loteria, vendendo bilhetes, e eu tinha somente 8 anos. E eu fazia isso para poder estar ajudando nas economias escassas de minhas famílias. Mas mesmo assim, jovem, eu demonstrava bastante interesse na minha vida acadêmica, intelectual, procurava sempre estar estudando. E isso acabou se tornando uma paixão minha em várias áreas de atuação que eu tenho em minha carreira profissional. Encaminhando um pouco para a vida acadêmica, como o senhor decidiu seguir essa área? O que te inspirou ou o que motivou o senhor a fazer isso? Bom, como eu disse anteriormente, eu sempre tive esse interesse numa vida acadêmica, uma vida intelectual, gostava de estudar. Então, por volta de 1912, eu concluí o secundário em Porto Alegre e retornei à minha cidade natal, Quaraí, por falta de dinheiro mesmo. Eu não tinha dinheiro para poder estar continuando em Porto Alegre. E lá em Quaraí, eu trabalhei como diretor do jornal local. E durante 7 anos, onde foi que eu peguei gosto pelo jornalismo, eu ensinei alunos que estavam atrasados de uma escola pública, em troca de uma matrícula sem custo. Eu ensinava eles e eu fui matriculado sem custo algum à escola. E com o passar do tempo, depois desse período, eu resolvi fundar um próprio jornal meu. E fundei esse jornal em Porto Alegre, e cujo mesmo se chamava A Informação. Porém, o mesmo acabou sendo fechado por ataques do governo. Nossa, imagino que deve ter sido uma grande frustração. Mas o senhor não parou por aí, não é mesmo? Qual foi o caminho que o senhor decidiu seguir depois que o jornal foi fechado? Bom, após a queda do meu jornal, após ele ter sido fechado por ataques do governo, eu segui a medicina e me especializei em psiquiatria ao Rio de Janeiro. E com isso, neste meio tempo, eu consegui escrever meu primeiro livro, chamado Um Pobre Homem. E ainda assim fui indicado para trabalhar em um hospital psiquiátrico.
no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, perdão. Que foi quando dei início à minha vida literária. E sendo assim, eu conheci Érico Veríssimo, escrevi minha obra Os Ratos, e a mesma foi uma das 4 vencedoras, uma das 4 obras vencedoras do concurso. Um aspecto assim importante que eu posso abordar sobre minha vida era que eu era do Partido Comunista. Participei como membro do Partido Comunista Brasileiro e era presidente da ANL, que é a Associação Nacional Libertadora. Saudações, me chamo Renato e estou aqui para fazer algumas perguntas ao Sr. Machado, mais especificamente sobre uma de suas obras mais conhecidas, Os Ratos. Sr. Machado, acredito que sua obra de maior sucesso seja Os Ratos, então eu gostaria de perguntar, o que lhe levou a escrever tal obra? Bom, o livro Os Ratos... Bom, a princípio o livro veio a ser pedido por um amigo meu, escritor Érico Veríssimo, para participar assim de um concurso literário e para estar concorrendo juntamente a outras obras. Eu tenho mais uma pergunta ao Sr. Machado. O que exatamente você queria passar para os leitores do livro Os Ratos? Qual ideia você tinha que você queria que os leitores tivessem sobre o livro? Bom, para que eu possa estar respondendo essa sua pergunta, eu preciso estar lhe contando um pouco da trama, da história, o que se passa. A trama, ela narra o dia a dia da vida de um funcionário público, cujo mesmo se chama Nazianzeno Barbosa, que era nada mais nada menos que um cidadão comum. E um certo dia, Nazianzeno acorda com um grande problema, um problema sério. O leiteiro o ameaçara de cortar-lhe o fornecimento de leite, caso o mesmo não pague uma dívida de 53 mil reais. Um dinheiro absolutamente grande, absurdamente grande. Bom, com tudo isso ocorrendo, Nazianzeno ele decide perambular pelo colégio, centro de Porto Alegre, em busca de fundos monetários para então poder estar fechando essa sua dívida com o leiteiro. A história em si, a obra, né, passa-se num período aproximado de 24 horas, onde descreve detalhadamente as perspectivas, angústias, esperanças e as desilusões do personagem durante esse período. E a gente pode ver que por meio de Nazianzeno, a crítica que eu quis fazer foi uma crítica à sociedade, que atualmente é dominada pela influência do dinheiro, mostrando de forma angustiante um drama urbano, de certa forma uma semelhança com uma parcela da população que se encontra à mercê de dívidas, sendo obrigados a recorrer a empréstimos, agiotas, pois não tem esse dinheiro para estar conseguindo sanar suas dívidas. E mais uma coisa, existe uma curiosidade que eu quero tirar com você, Sr. Machado. Visto que sua obra, Os Ratos, possui vários momentos interessantes e únicos, eu gostaria de saber qual momento de sua obra o senhor acha o mais interessante ou divertido, e por qual razão. Uma curiosidade então, já que você me pergunta o que eu gosto assim, é que todo final do dia, Nazianzeno se encontra com 2 amigos, Alcides e Duque. Juntos, os 3 eles procuram casas de agiota, porém eles não conseguem sucesso. Duque então ele consegue convencer Alcides, que possuía um anel penhorado com um agiota, a recuperar seu anel e renovar a penhoria com outro agiota. Porém, para tentar recuperar o anel, o anel, né? Os 3 são levados a fazer empréstimos com um outro agiota, o que acaba meio, vamos por assim, eu quero um agiota para sanar minha dívida. Não, mas eu tenho um anel que tá com um agiota. Mas aí a gente faz outro empréstimo com outro agiota. Então eu acho meio engraçado essa parte. Eu gosto bastante dessa parte. Chama bastante minha atenção na história. Bom dia. Me chamo Luiz Felipe e estarei agora fazendo algumas perguntas para o Sr. Dionélio. Bom, Sr. Machado, além da obra Os Ratos, existe outra obra que muitos consideram sua obra-prima, sendo ela O Louco de Catí. O senhor poderia contar-nos um pouco como foi sua experiência pensando e escrevendo esta obra?
Sim, eu imaginei essa história quando eu estava preso por volta de 1938 ou 39. Não me recordo a data exatamente. Espera, desculpe interromper, mas o senhor poderia nos contar por qual razão foi preso? Sim. Isso ocorreu por conta do meu partido político, por minhas ações e influência a favor do comunismo. Acabei sendo presenteado com alguns anos na prisão, se assim podemos ser, né, dizer, presenteados. Essas situações políticas tendem a ser complicadas. Muitos países acabam entrando em guerra devido a elas. Mas então, continuando, após ser preso, o que aconteceu? Sim, são muito complicadas, mas como eu estava dizendo, enquanto estava preso, imaginei uma história que se manteve em minha mente até que fui solto. Porém, não escrevi essa história logo após de sair, pois acabei ficando doente pela experiência de ficar em cárcere. E isso me deixava muito exausto, muito cansado. Até que no começo dos anos 40 ditei essa história para minha filha, pois acreditava não ser capaz de colocá-la no papel. Porém, ali por volta de 1941, 1942, ela foi publicada e acabou sendo considerada por algumas pessoas como minha obra-prima. Bom, se algumas pessoas consideram ela como uma obra-prima, deve ser uma história muito boa. Poderia dar para algumas pessoas que, assim como eu, não leram a história, um resumo ou uma sinopse sobre? Mas é claro, fico grato de poder estar divulgando minha obra, mas então vamos lá, vamos começar. Bom, o Loco de Cat narra a história de um homem sem nome, sem passado e com poucas frases ditas ao longo de suas páginas. Sem personalidade definida e conhecido apenas por seus nacos oníricos, que são pedaços de delírios, vamos assim dizer. De seu passado distribuídos aos poucos na narrativa, o maluco, vamos assim dizer, embarca em um bonde e vai até o fim da linha. Tenta trocar uma nota antiga em um bar e acaba sendo levado por um grupo de jovens a uma excursão feita de caminhão pelo litoral. Quando os demais retornam, o louco segue acompanhado a um deles, o que seria o malandro Noberto, até ambos serem detidos sem razão aparente em Santa Catarina. Daí então são levados para o Rio de Janeiro e amargam na cadeia. Solto, o louco refaz o trajeto até o Rio Grande do Sul, terminando de modo fantástico no CAT em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Esse, enfim, é um resumo que consigo formular. E caso vocês queiram ver detalhes sobre a história, recomendo vocês lerem a obra completa. Bom, o senhor soube resumir bem essa história, passando rapidamente por cada acontecimento e desenrolar dela. E por sinal, deve ter deixado muitas outras pessoas, além de mim, curiosas do porquê deles terem sido detidos. Caramba, essa sim foi uma conversa inteiramente gratificante. Muito obrigado ao Sr. Dionélio Machado mais uma vez pelo tempo concedido, mas infelizmente estamos ficando sem muito tempo sobrando. Temos que voltar para nossa cidade natal daqui a pouco, então iremos encerrar nossa prosa por aqui e espero futuramente poder contatar o senhor mais vezes. Até mais ver. Agradeço a todos por terem me disponibilizado essa oportunidade. Espero encontrá-los mais vezes. Desejo a todos uma ótima semana e até a próxima. Uau, isso foi impressionante. Como eu queria ter tido algumas entrevistas assim disponíveis nas minhas aulas de português. Mas enfim, meu querido povo, agradeço por estarem presentes em mais um Café da Tarde. Fazer esse programa é divertido, mas ainda por cima, gratificante pelos comentários positivos que recebemos sempre. Tenham uma ótima tarde e fiquem com Deus.